Fala, família vascaína, tudo bem? Sou o Muzinho da Colina, estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal Podcast com o Maltino, o Pintor Informação, para você estar muito bem informado nesse início de quinta-feira. Vamos falar muito aí sobre o início da preparação do nosso Vascão da Gama para esse jogo contra o Cruzeiro, também que Coutinho pode ser titular, logística em especial para estas duas partidas em Minas Gerais, vendas de ingresso, previsão de dinheiro chegando ao Vasco da Gama em uma situação, pode copiar ou não, já você vai entender isso, e também a abertura aí da NBB, tamo junto? Então, chega deixando o seu like aqui, dê essa moral, estamos tentando chegar aí a 41 mil inscritos, então eu preciso muito que você chegue deixando o seu like nesse exato momento aí, para que a gente possa estar crescendo cada vez mais, junto? E também, se você puder, claro, segue as nossas redes sociais, @podcruzmaltino, em todas elas, tá tudo padronizado, valeu? É isso, vamos falar aqui um pouquinho sobre o treinamento do Vasco da Gama. Vou colocar na tela para vocês aí agora, para a gente ver que o Vascão da Gama, sim, iniciou essa preparação para jogar contra o Cruzeiro, e tá aí na tela para vocês, né? O time do Vasco no dia de ontem de manhã treinou no CT Moacir Barbosa, hoje, daqui a pouquinho, a partir das 9h30, também treina novamente, focando aí nessa preparação forte para esse jogo contra o Cruzeiro, válido aí pela 28ª rodada. É importantíssimo que o Vasco vença esse jogo, eu te explico por quê. Tá aí a tabela do Campeonato Brasileiro, e tá aqui, ó, teve um jogo adiado, né, entre o Grêmio e também o Criciúma, e o Criciúma venceu esta partida e foi a 32 pontos, tá? Apenas 3 pontos do Vasco. Segurou o Grêmio? Sim, mas também subiu. Os times de baixo vêm ganhando as suas partidas e o Vasco meio que deu uma estagnada. Então o Vasco precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. E sim, tem que ser agora contra o Cruzeiro domingo às 18h30. Então tá aí, né, esse jogo que estava adiado por causa de tudo que aconteceu lá no Sul. A gente sabe disso, infelizmente. Teve muitas chuvas por lá no início do ano. E agora a gente tá vendo aí que Grêmio e Criciúma, né, o Grêmio aí perdeu por 2-1. Para você ver como é que o Campeonato Brasileiro é louco, né? O Grêmio ganha do time da Gávea e agora perde pro Criciúma dentro de casa. O Campeonato Brasileiro não tem leme e é igual eu falo para vocês sempre. Mas tá aí, o Vascão da Gama finalizando, né, essa preparação no dia de hoje, daqui a pouquinho, mais ou menos aí umas 11h30, finaliza essa preparação, porque o treinamento começa 9h30 até 11h30, e tá aí, né, mais imagem, né, o DVD treinando, o Hugo Moura também aqui fazendo o aquecimento ali e treinando, o Payet, que vem sendo muito criticado, e na minha opinião, injustamente, por algumas críticas que não tem cabimento. Claro que a gente espera que o Payet possa demonstrar muito mais futebol, mas é um cara que ajuda muito. A gente tá vendo aqui o Felipe Coutinho, que sim, que será aí, né, o próximo tópico aqui do nosso vídeo, que sim, possivelmente, Felipe Coutinho será aí titular para essa partida entre Vasco e Cruzeiro. Eu vou colocar na tela para vocês aqui que os nossos amigos lá, né, do Na Torcida Vascaína e no NT Cast colocaram o seguinte lá nas suas redes sociais, no famoso Blue Sky. É exclusivo. Conforme apuramos, pelo ótimo desempenho nos treinamentos, Coutinho tem grande chance de ser titular no próximo domingo, dia 29, às 18h30, quando o Vasco enfrenta o Cruzeiro em Belo Horizonte. A gente aqui do podcast, eu lá também no meu canal, vem falando muito sobre isso, que sim, que o Felipe Coutinho tem uma tendência gigantesca de ser o titular nessa partida, até porque o Payet caiu muito de produção, e a torcida vem cobrando bastante. Mas o que eu quero deixar aqui como minha opinião é o seguinte: ambos são importantes pro Vasco, ambos. Eu tô vendo que estão tentando criar uma narrativa de que Payet aqui, Coutinho, não, ambos. Pelo contrário, a gente queria ver muito os dois jogando. Mas para isso acontecer, eu creio que o Paiva vai ter que mudar aí o seu esquema tático, porque da forma que o Paiva joga hoje, no 4-2-3-1 ou no 4-3-3, como queira, não tem condição de botar Felipe Coutinho e Payet no mesmo time. Se ele mudar para um 4-4-2, eu creio que ele vai conseguir aí fazer com que esses dois possam estar jogando junto por mais tempo. Como o Pop Paiva falou na pergunta do André na última partida. Quando que a gente vai ver isso? Ele espera que sim, que o Felipe Coutinho possa conseguir ter mais tempo, né, mais minutagem, o máximo possível, para ver, e quem sabe ele pode estudar se Felipe Coutinho e Payet irá jogar ou não junto aí alguma partida na temporada de 2024. Mas tá aí, Vascão da Gama se preparando muito forte e Felipe Coutinho possivelmente será aí titular nesta partida. Outro assunto que a gente vai destacar aqui agora, eu vou colocar na tela para vocês, é esse, tá? O pessoal lá do Mídia Vascaíno colocou no seu Buscai uma informação do pessoal do Atenção Vascaínos,
que é o seguinte, tá? Logística, vai ter uma logística aí em especial para essa situação do jogo entre Cruzeiro e Vasco, e também Vasco e Atlético Mineiro, perdão, e Vasco lá em BH. E tá aqui, ó. O Vasco seguirá em BH após a partida contra o Cruzeiro no domingo. O Gigante treinará em Belo Horizonte na segunda e na terça-feira, visando o confronto contra o Atlético Mineiro na quarta pela Copa do Brasil. Após os 2 jogos, o Vasco retornará ao Rio de Janeiro. Então tá aí uma logística diferente. O Vasco vai permanecer lá em BH, porque é aquilo. Tem um jogo de domingo, 6h30, e aí a gente está aguardando a CBF disponibilizar a data, se o jogo vai ser quarta ou quinta pela Copa do Brasil. Creio que deve estar saindo hoje ainda, né? Nessa quinta-feira. A gente espera que a CBF possa aí resolver logo esse imbróglio. Mas tá aí, uma logística diferente. Os jogadores vão ficar lá para aguardar sim o jogo contra aí, né, o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. E lembrar que o Atlético Mineiro ontem eliminou o Fluminense, tá? Lá pela Libertadores. Então, também tem esse detalhe. Agora, eles têm 2 frentes para poder observar. Eu gostei porque eliminou o Fluminense, ótimo. Só por isso já estava ótimo. Mas também para ele estar enfocado na Libertadores. Porque se eles estivessem também naquela sede de ter só a Copa do Brasil, o jogo seria muito mais difícil. E eu consegui ver o jogo ontem. O Vasco tem que tomar muito cuidado com o Scarpa, como sempre, que é um bom jogador. O Hulk, que mesmo cansado, conseguiu fazer um cruzamento perfeito para o Davidson fazer 2 gols, né? O Deivinho, que é Vasco de coração, todo mundo sabe disso, ele já falou, fez os 2 gols. No segundo gol, ele fez o símbolo da Força Jovem. Então a gente sabe que o Deivinho, cara, é um cara diferenciado, que sim, poderia ter pintado no Vasco nessa temporada, mas infelizmente não veio porque, não sei, né? O Vasco poderia ter contratado ele, que estava lá encostado no Cuiabá. Tamo junto? Agora já vai aqui um pouquinho sobre ingressos para essa partida entre Vasco e Cruzeiro, que sim, tá uma incógnita, se já esgotou ou se ainda não foi aberto as vendas, porque tá aqui, ó, setor visitante, tá? Portão A, como vocês podem ver, R$160 aqui a inteira e R$80 a meia, para você comprar só via internet pelo site aqui do Cruzeiro. Mas tá aqui, ó, indisponível. Não se sabe se esgotou já os ingressos ou se ainda não foi aberto as vendas. Acho estranho, porque hoje já é quinta-feira, já poderia ter aberto essas vendas, mas mesmo assim eles podem segurar o que eles quiserem. Porque quando abrir a venda, eu não dou meia hora para os torcedores do Vasco liquidar todos os ingressos aí disponíveis para a sua torcida. Lembrando que, ó, R$160 a inteira. Um absurdo. O Vasco tem que parar de ser bobo. Aqui em São Januário, a inteira é 80, a meia é 40. O Vasco contra Grêmio, contra Atlético Paranaense, contra Atlético Mineiro, contra Internacional, Corinthians, esses times, os grandes times do Brasil, o Vasco tem que meter a mão também, manter R$160. Se quiser pagar, paga. Se não quiser, problema. Porque o torcedor do Vasco, quando tem que ir fora jogar e torcer pelo seu time, paga só valores de ingresso absurdos. Então, já que é assim, vamos também fazer a recíproca dentro de casa. O Vasco tem que abrir o olho, chegar aqui, o jogo é contra quem agora? É contra o Corinthians, supondo, R$160. Tá caro, problema, não quer pagar, não paga. Pronto, não tem que segue. Porque a gente tá cansado de ficar pagando ingresso caro, fora, e dar mole pros caras aqui dentro de casa. Tamo junto? Mas é isso, os ingressos, a gente não sabe se já foram totalmente comercializados ou não. A gente está agora nessa incógnita para saber o que aconteceu em relação a esse ingresso. A gente espera que sim, daqui a pouquinho, no Almoça Vasco, a gente pode estar trazendo aí atualizações em relação a esses ingressos, tá bom? É isso. Estamos aqui agora falando um pouquinho sobre, sim, ele, o Carlos Palácio, que pode gerar uma graninha pro Vasco novamente. E eu te explico por quê, tá? O Colo-Colo, tá aqui, ó. Caso o Colo-Colo não venda Carlos Palácio na próxima janela de transferência, o clube será obrigado a comprar mais 20% do passe do jogador junto ao Vasco, tá? Lembrando que o valor do atleta hoje está estimado em $4,5 milhões, cerca de 24 milhões e 600 mil reais. Essa é a informação do Germán Garcia Grova, que sim, trouxe esse fato, e agora é aguardar. Se eles não conseguirem vender o atleta, problema, não, o Vasco não tem nada a ver com isso. O importante é que o Vasco também vai ganhar, porque eles serão obrigados, por cláusula de contrato, para comprar mais 20%, como eles já fizeram nesse ano. Eles tiveram que comprar 20%, caso não consigam negociar, vão ter que comprar mais 20%, e com isso o Vascão da Gama acaba ganhando aí um dinheiro que é muito importante para poder criar um fluxo de caixa mais saudável aí para o nosso Vascão durante a temporada
de 2024. Tamo junto? É isso. E agora a gente vai trazer para vocês aqui os números do nosso próximo adversário, mas sim, o técnico, tá? O Fernando Diniz, tá aqui para vocês, tá bom? Que os jogos entre Vasco e Fernando Diniz, em toda a carreira dele, são 13 jogos, 6 vitórias do Vasco, 3 vitórias do Diniz e 4 empates. Então aí são cerca de 70% que o Vasco conseguiu aí se dar bem em cima do Fernando Diniz. O Fernando Diniz é um técnico que sim, tem um jogo, né, específico só dele, a gente tem que compreender isso, mas aparentemente o Vasco consegue neutralizar esse modelo de jogo dele e vem se dando muito bem, então espero que isso possa acontecer nessa partida de domingo, que será a estreia dele lá no Mineirão, à frente aí do Cruzeiro. Mas é isso, aquele papo também, né, ô Diniz? Tu nunca vai falar pra sua ex, nunca vai chamar a sua ex pelo nome da atual, né? Pelo amor de Deus, né? Ou, na verdade, nunca vai chamar a atual, eu troquei, né? Pelo nome da sua ex. Pelo amor de Deus, né? Não vai falar Fluminense de novo, igual você falou na sua apresentação. Mas aí é problema dele com a torcida do Cruzeiro, mas deu mole demais. Tamo junto? É isso, rapaziada. Lembra que eu falei lá no início? Pode copiar? Pode copiar? E tá aí na tela pra vocês. Pode copiar, porque isso é uma cópia. Copiar. A camisa do Vasco está na direita e a camisa do Vasco na esquerda. Só mudou 2 coisas. 3, né? Não, 2. 3 coisas. O escudo, que é outro fato, né? A capa aqui, que em vez de ela estar ali, né, dourada, ela não tá dourada, igual essa aqui não tá dourada. E sim, aqui, né, a barra, aqui na pontinha da manga da camisa do Vasco é branca e a dos caras ali é preta, mas sim, o Mônaco tem a sua nova camisa, a capa também fornece para eles lá. E, capa, para de ficar aproveitando aí material, capa. Pô, ou pede autorização, porque os camisas negras só o Vascão pode usar. Mas aqui brincando, né, tá aí o Mônaco com a camisa idêntica ao do Vascão da Gama. Por isso eu falei, pode copiar, só não pode fazer igual, mas aí ficou igualzinha. Não tem o que tirar, o que pôr, tá igualzinha. Claro que tem os detalhes da camisa do Vasco, tem os dizeres aqui, né, dos camisas negras, tem aqui a Pixback, que você tá vendo ali, que é a antiga patrocinadora do Vasco, mas em si, né, o template da camisa é idêntica aí à do Vasco da Gama, não tem jeito. Junto? Agora a gente vai falar aqui um pouquinho também sobre NBB, tá? Que sim, torneio de abertura. Foi anunciado o torneio de abertura do NBB, uma preparação para a temporada. Vasco, Botafogo, Flamengo, Minas, Brasília e Caxias serão os participantes. O evento acontecerá no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, entre os dias 29 de setembro a 4 de outubro. Então, o Andrezão vai estar lá, possivelmente deve fazer essa cobertura, vai aproveitar demais aí alguns jogos do Vasco da Gama no basquete, na sua terra natal. Então tá aí o ginásio de Brasília, que é um ginásio lindíssimo, tá? Um ginásio grande, imponente. Você vê que tem bastante espaço aí para poder você lá fazer cobertura. É muito bonito. Lembra ali, né, o nosso Maracanãzinho. Claro que o Maracanãzinho, né, até por ter tido obra há poucos anos, cá de Copa do Mundo e tudo, entre outras coisas, é um pouco mais moderno. Eu olhando ele aqui, o Maracanãzinho é um pouco mais moderno, mas sim, esse ginásio, é lindíssimo demais. Ele que também sofreu aí reformas, eu creio, que para a Copa do Mundo, né? Porque eu acho, tá? Não é uma confirmação, mas teve ali alguns jogos também das Olimpíadas aqui no Brasil, possivelmente deve ter tido alguma coisa ali, ou as Olimpíadas só foi no Rio. Agora eu tô meio que zoado aqui, mas eu sei que esse ginásio aí não é tão moderno quanto o ginásio lá do Maracanãzinho. Tamo junto? Mas é isso, rapaziada. Deixa eu ver que tem outra coisa aqui pra gente poder falar muito, que é sim, sobre a nossa base, que infelizmente perdeu na sua estreia lá no Campeonato Brasileiro de Aspirante Sub-23, tá? Lembrando que o Vasco está sendo representado pelo time Sub-20, porque o Vasco não tem um time Sub-23, então o Sub-20 tá jogando essa competição. Ontem, infelizmente, aí sucumbiu aí diante do Botafogo, lá dentro do Newton Santos. Um golaço. Felipe Gabriel estava um pouquinho adiantado e aí tomou um golaço lá no ângulo posterior. O cara foi chutar e ainda deu aquela escorregada, acelerou o movimento, a bola subiu e caiu muito rápido, e aí o Vasco perdeu essa partida. Então estreou aí, infelizmente, com derrota aí no Campeonato Brasileiro de Aspirante. Viu?
É isso, rapaziada. Essas são as informações de momento aqui do nosso canal Podcast Cruz Maltino. Então eu te peço, deixa sua moral, se inscreva, deixa seu like, é super importante aqui para você deixar o seu like agora. E sim, eu te espero lá na hora do Almoça Vasco com a live ali, tanto com o Digão, Sergião e também, né, o nosso amigo André, viu? É isso, rapaziada. Fiquem com Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe aí, que você tenha uma excelente quinta-feira. Tamo junto, fique com Deus, ó. Um beijão, até a próxima. Fui!